Olá, bom, nesse vídeo quero trazer uma reflexão sobre a Páscoa, né? Mais precisamente sobre a prisão, o julgamento de Cristo e por quê? Por que aconteceu isso? A gente sabe que é um propósito, né? Foi um propósito de Deus, que Jesus veio por um chamado, mas aqui nesse vídeo eu quero trazer algumas nuances para reflexão. Até mesmo para que a gente entenda o mundo contemporâneo que estamos. Por que algumas coisas acontecem? E a gente vai entender que lá atrás já acontecia coisas desse mundo atual. Quando Jesus ele é preso e ele está na frente de Pilatos e Pilatos está o questionando várias coisas, em determinado momento Jesus responde ele. Fica lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 23, que diz assim: respondeu-lhe Jesus Cristo: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Basicamente, Jesus está dizendo: se eu fiz alguma coisa errada, beleza, me mostra, dá testemunho. Mas se eu não fiz, só fiz coisas boas, só falei o bem, só fiz o bem, por que me feres? Essa pergunta é muito pertinente. Até para o mundo de hoje. Por que me feres se só fiz o bem? Mas aí a gente volta um pouco nas escrituras e a gente vai entender que os fariseus e os principais sacerdotes, eles eram religiosos, né? Eles seguiam a religiosidade. E aí, quando Jesus os confronta, quando Jesus mostra sua hipocrisia, quando Jesus põe o dedo na ferida, eles se incomodam. E aí eles começam a tramar para fazer com que Jesus seja punido com a morte. Mas Jesus era santo. Jesus é santo, perfeito. E não tinha nada que pudesse fazer com que Jesus fosse crucificado. Então eles começaram a tramar. Porque como Jesus era além de perfeito e santo, era muito bem visto porque estava fazendo milagres, porque estava curando, porque estava fazendo muitas coisas boas, eles começaram a enxergar nas entrelinhas das regras, das leis, e começaram a querer criar uma narrativa. Ou melhor, começaram a criar uma narrativa. Uma delas é a questão do sábado, dizendo que ele não respeitava o sábado, dizendo que ele curava através dos demônios. Então começou -se a criar uma narrativa. Mas não colava essa narrativa, né? Então eles foram uma narrativa muito mais robusta, muito mais viril, vamos dizer assim, muito mais focada na destruição. Porque eles sabiam que contra Roma, contra o Império Romano na época, era difícil lidar. Então eles fizeram o quê? Disseram que Jesus se fazia rei, né? E ninguém poderia se fazer rei acima de César, acima de Pilatos. E aí Pilatos ficou atemorizado nesse momento, quando os fariseus o colocaram dizendo que ele se fazia rei acima de César. E por mais que Pôncio Pilatos não quisesse crucificar, porque ele diz em certo momento que não achou crime algum em Jesus Cristo. Ele conversa com Jesus Cristo, depois ele volta para o lado de fora com Jesus e diz: não achei crime algum nele. Mas aí os fariseus falam que ele se fez rei e que assim ele estava acima de César. E aí a Pôncio Pilatos começa a ficar com medo, porque se ele não fizesse nada, poderia incorrer em alguma coisa grave vindo de César para ele. Mas aí ele teve uma ideia porque toda época de Páscoa, naquela antiguidade, eles soltavam um prisioneiro. E aí ele coloca Barrabás de um lado, Jesus Cristo do outro. E aí ele coloca a opção para a população escolher, para a sociedade escolher. E ele diz: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Cristo, o rei dos judeus? Só que aí tem um ponto importante que a gente pode trazer para o mundo contemporâneo. Quando ele
fala isso, né, que ele coloca a opção de a população escolher uma pessoa, escolher entre Jesus e Barrabás, a Bíblia diz o seguinte, lá em Marcos capítulo 15, versículo 11, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que lhes soltasse Barrabás. Então, a população, né, a multidão que ali se encontrava, ela passa a gritar Barrabás, 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 mas não foi uma decisão, vamos dizer assim, lógica, ou porque você quis escolher. Eles foram incitados e a gente sabe que até nos dias atuais, quando um pequeno grupo começa a inflamar e começa a incitar outro, influenciar outro, normalmente as pessoas vão pela boiada, vão pela maioria. E assim foi feito. Os principais sacerdotes incitaram a multidão, que começaram a inflamar e começaram a gritar Barrabás. Daqui a pouco estava todo mundo gritando Barrabás. E às vezes você está fazendo isso, Barrabás, Barrabás, no seu mundo de hoje, com alguma coisa que você faz, sem nem saber o porquê que você está gritando Barrabás. Simplesmente porque o seu companheiro do lado ou alguém próximo está gritando Barrabás. Então, avalie. Avalie se você não está gritando Barrabás, sem nem saber o contexto da história, sem nem saber o que aconteceu, sem nem saber quem é Barrabás e quem é Jesus Cristo. Lógico que eu estou falando de forma figurativa aqui, porque eu não estou falando de Jesus daquela época, nem de Barrabás, eu estou falando dos tempos atuais. Talvez está gritando Barrabás, escolhendo, mas não por você estar sendo a pessoa que está ponderando cada ponto e escolhendo por si só, mas sim porque você está sendo influenciado. Porque alguém incitou você a fazer essa escolha e você está fazendo. Simplesmente porque você não parou para pensar e avaliar quem é Barrabás e quem é Jesus. Então, naquele momento, os principais sacerdotes, eles incitaram a violência, melhor dizendo, incitaram a multidão para escolher Barrabás. Mais para frente um pouco, no versículo seguinte, no versículo 12, diz assim, e respondendo Pilatos, disse-lhe outras vezes, que quereis, pois, que faça daqueles a quem chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o, crucifica-o. Então, após eles escolherem Barrabás, Pilatos pergunta, o que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus? Que vocês chamam de rei dos judeus, porque foram eles que colocaram que Jesus era rei dos judeus, porque Jesus mesmo não colocou que era rei dos judeus. E aí eles falam, crucifica-o, crucifica-o. E aí vem novamente o mesmo ponto. Quanto daquelas pessoas que estavam naquela multidão ali conhecia de fato quem era Barrabás, quem era Jesus, e quantas estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, sem nem conhecer quem era Jesus, sem nem conhecer a sua trajetória, sem nem conhecer o porquê que Jesus estava sendo ali julgado e acusado. E às vezes você está fazendo isso nos tempos de hoje, no mundo contemporâneo, acusando e julgando, sem nem saber o contexto, sem nem saber quem é, sem nem saber o que aconteceu. Então, tome muito cuidado com as influências que você tem. Talvez você está crucificando Jesus. Talvez está salvando Barrabás. E às vezes você está fazendo isso sem nem saber. Apenas por seguir a boiada, gritando Barrabás, gritando crucifica-o, crucifica-o. Basicamente é isso, pessoal. Sexta-feira da Paixão evidencia a maior injustiça que já aconteceu no mundo, que foi a crucificação de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Mas eu queria trazer essa reflexão para os nossos tempos de hoje, porque quantas pessoas estão sendo crucificadas por outras pessoas que se acham acima, quando na verdade somos todos pecadores. A diferença entre eu e você é só o pecado que nós temos. O meu é um, o seu é outro. Mas, no final das contas, o grande juiz que vai julgar todos nós, que vai julgar você que é pobre, você que é rico, você que é autoridade, você que é apenas um trabalhador
rural, você que é intelectual, você que é analfabeto, todos nós seremos julgados por um juiz justo, íntegro e reto, que é Deus. E aí, nesse momento, a sua intelectualidade, a sua riqueza, o seu cargo, nada disso terá valor. O que terá valor é como você procedeu, como foi seu coração, como foi o seu proceder com o próximo. Você amou o próximo assim como a si mesmo. Você amou a Deus sobre todas as coisas. E é isso que, lá na frente, quando for o julgamento, que Deus estiver nos julgando, é que Ele vai avaliar. E aí, eu te pergunto, quando você estiver perante o juízo final, Jesus vai olhar para você e dizer assim: não, eu sei quem é, esse é o Jason, eu conheci ele. Ou ele vai falar assim: não, quem é você? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E será que julgar, gritar Barrabás e gritar crucifica-o para o nosso irmão nesse mundo contemporâneo é algo que Jesus vai olhar e dizer assim: ah, eu conheço ele? Ou é algo que ele vai olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade? Tenho certeza que a gente traz uma boa reflexão dessa palavra, para que nós tenhamos muito mais cuidado com o nosso falar, com o nosso julgar, porque a língua tem o poder de destruir vidas. Então, para finalizar, se você não tem todos os detalhes, fique em silêncio. Se você não sabe o contexto da história, fique em silêncio. Se você não está como parte em qualquer caso, fique em silêncio, pois nem tudo que se ouve, ouve. Um abraço.